A campanha do Dia Mundial do Rim, que é celebrado nesta quinta-feira, dia 14, tem como objetivos disseminar informações sobre as doenças renais, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. O médico nefrologista Dr. Rubens Abiakel explica como as pessoas podem participar e apoiar a conscientização sobre a saúde renal no Dia Mundial do Rim. Danilo, é um prazer novamente falar com a Rádio Manhuaçu, frequência 710, e como sempre vocês participando muito da atuação da área de saúde em Manhuaçu e região. A nefrologia, como você sabe, a clínica de diálise, ela participa já há mais de 3 décadas da saúde pública de Manhuaçu, atuando na área de nefrologia, no tratamento da doença renal crônica dos pacientes de Manhuaçu e de toda a regional. Esse ano, especialmente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia está atentando à necessidade do exame para diagnóstico da doença renal, um exame simples de ser feito através da creatinina sérica, ou seja, do sangue, uma coleta de sangue, e para o diagnóstico da doença. Como é uma doença muito sutil e normalmente sem sintomas, esse diagnóstico é feito principalmente nas fases iniciais, excepcionalmente e exclusivamente com o exame de sangue e de urina. A gente sabe que 1 em cada 10 pacientes, em cada 10 cidadãos, tem algum dano renal. Então, esse exame de creatinina no sangue é um exame essencial para o diagnóstico da doença, e esse diagnóstico é essencial para que a gente possa tratar o paciente e, em muitas vezes, diminuir os problemas causados pela doença, que é uma doença grave, e em a grande maioria dos casos diagnósticos com diagnóstico precoce, a cura ou um controle pleno, evitando que essa doença chegue ao quadro de insuficiência renal crônica de diálise. Bem, como é uma doença que está relacionada a várias outras doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, normalmente os danos provocados no rim que chegam à insuficiência renal de diálise carregam também todos os sintomas e todos os malefícios das suas doenças de base. Então, todas essas alterações que são relacionadas à insuficiência cardíaca crônica, a hipertensão arterial ou o diabetes também estão relacionados na doença renal crônica. Ele fala sobre as últimas inovações e avanços no tratamento de doenças renais destacados no Dia Mundial do Rim deste ano. Bem, há algumas décadas o Ministério da Saúde incluiu a insuficiência renal crônica no rol das doenças crônicas não transmissíveis, e com isso ela criou uma forma de tratamento e de diagnóstico precoce para a doença. Ano após ano, é um trabalho ininterrupto, do qual o Ministério da Saúde, junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, vem elaborando e melhorando a qualidade da assistência à saúde dos seus munícipes, incluindo os diagnósticos e as evoluções de tratamento dessas doenças, e entre elas a insuficiência renal crônica. Com isso, o diagnóstico precoce é uma das questões preconizadas pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, porque é sabido que desta forma nós podemos interromper a evolução crítica de chegar à doença renal terminal, que a gente chama de dialítica. Existem recomendações para manter rins saudáveis ao longo da vida, conforme destaca o médico nefrologista. Bem, basicamente é uma vida saudável, você ter uma alimentação regrada e dentro dos princípios básicos da alimentação saudável, evitar excessos de todas as naturezas e ter dentro daqueles quadros sabidamente que evolutivos ou que podem evoluir para a doença renal, como, por exemplo, histórico familiar de doenças renais, histórico familiar de hipertensão, diabetes na família, esses casos, ficar realmente tendo um controle médico mais frequente para diagnosticar precocemente as próprias doenças de base e tratá-las de forma adequada para evitar a evolução para renal crônico.